Boa noite, gente. Boa noite. Hoje, né, Sexta-feira Santa, uma data tão significativa, né? Quando Jesus deu testemunho maior do amor dele pela gente, que tem tanta gente com o coração voltado para ele hoje. Então, que a sua paz e o seu amor nos envolva a todos, que a gente consiga passar e receber a mensagem da noite. Cadê a cola? Hoje eu vou falar mais que o João. O tema de hoje, amor imbatível, amor. Falar de amor, né? Se Deus é amor, né? Como disse o apóstolo João, se Deus é amor e o amor de Deus infinito, a gente, para falar de amor, vai ser a eternidade e mais um pouco. Sempre nós vamos ter que aprender amor, porque o nosso amor ainda é pequeno, né? Pouco. Mas por maior que fosse, ainda diante do infinito, não é nada. Mas então a gente vai falar hoje do livro, desse livro, Amor Imbatível Amor, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, né? Psicografado pelo Divaldo Franco. Ela, né, que foi a mentora dele durante toda a encarnação dele. E mesmo assim, a gente vai falar só da introdução do livro, do preâmbulo, e do capítulo 1 do primeiro tópico, que chama-se Amor Imbatível Amor. Mesmo assim, vocês vão ter que ter paciência, porque vai longe essa coisa. Porque ela tem intensidade, profundidade, e sempre traz para uma ótica da psicologia, que às vezes a gente não gosta porque é um pouco difícil, mas é necessário também, porque é necessário a gente se conhecer. Então, vamos começar. Então, como eu disse, a gente vai falar só da introdução, e da introdução a gente vai falar só do primeiro e último parágrafo, depois a gente vai procurar resumir o que ela falou aqui. E ela começa dizendo o seguinte: o processo de evolução do ser tem sido penoso, alongando-se pelos milênios sob o impositivo da fatalidade que o conduzirá à perfeição. Então, nosso processo evolutivo, né, de quando nós começamos, tem sido difícil, penoso, e já vem por milênios, por milhões de anos, e continuará por milhões de anos, mas a fatalidade é que a gente se torne perfeito, queiramos nós ou não. E assim, perfeito, vamos dizer, espíritos puros, porque perfeição absoluta só Deus, nunca a gente vai chegar. Mas para chegar no espírito puro também vão outros milhões de anos. Então, é uma jornada longa e penosa. No livro dos Espíritos, no capítulo 27, os Espíritos dizem que os elementos gerais do universo são, primeiro, Deus, depois o princípio inteligente e o princípio material. O princípio inteligente, o princípio espiritual e o princípio material, fluido cósmico universal. Daí, Deus criou tudo, criou a vida, criou o universo. Então, nós somos criados quando Deus pega uma porçãozinha do princípio inteligente e une ao princípio material, né, a chamada mônada celeste. Aí começa a nossa história, a nossa individualidade. E a gente também já ouviu da doutrina que a gente passa, esse início começa no reino mineral, depois vem para o reino vegetal, animal, estamos na hominal, que é a fase humana, até que a gente não precisa mais encarnar, que vá para a fase da angelitude, né? A gente tem um amor desenvolvido.
E são milhões e milhões de anos em cada fase. No reino mineral, nós adquirimos as características do mineral, que é magnetismo, atração, repulsão, essas leis, né? Já no reino vegetal, depois de milhões e milhões de anos, a gente vai já adquirir um pouco de sensibilidade. A planta ela já tem movimento, ela respira, se nutre. Milhões e milhões de anos para entrar no reino animal, enquanto o animal já adquire instintos básicos, vamos dizer assim, um rudimento de memória, de inteligência que não é. E aí também vão-se milhões e milhões de anos até que a gente entra na fase humana, quando a gente desenvolve a razão e a inteligência. Então, toda essa jornada fica registrada no nosso corpo espiritual, no perispírito. Quando o espírito se uniu com a matéria, começou o ser. Aí ele vai registrando, tudo isso fica registrado. Então, a gente traz essa herança de todas essas fases. Tudo que nós vivemos. Do reino mineral a gente tem ainda no corpo nosso, minério, a gente tem o funcionamento biológico a partir dessas heranças instintivas do minério, do reino vegetal, do animal, e não só dos mecanismos instintivos biológicos, mas até psicológicos a gente traz do animal. Então, como foram milhões de anos, foi demorado o nosso estágio anterior na fase animal, a gente ainda traz como herança do mecanismo de desenvolvimento desse instinto que Jonas chama de fatores aflitivos, que estão dentro da gente. E que, como a gente já está com a razão e com a inteligência, cabe a nós ir substituindo, né, pela lógica. A gente vai substituindo, esse é o nosso trabalho. Então, se o animal só reage, nós agimos antes de reagir. E antes de agir, a gente pensa. Nós já refletimos para ir promovendo a paz no lugar da violência. Então, dessa herança animal, desse mecanismo de instinto, a gente traz ainda muito forte a questão da imposição, que era a lei do mais forte da vida animal. E como a gente está vivendo num mundo, num convívio social inteligente, não dá mais para se manifestar dessa forma. Então o que acontece? Aí começam o que ela chama de conflitos aflitivos, né? Conflitos psicológicos. E não só desse aspecto da herança da imposição, mas outros da fase animal, assim como da fase humana já nós trazemos de outras vidas outros conflitos psicológicos até dessa vida. Então o que acontece? No livro, no Evangelho, um item chamado Lei do Amor, Lázaro diz que no início a gente tem instinto, depois passa a sensação, inteligência e sentimento, e o ponto alto é o amor. Então quer dizer que a gente vai se transformando, instinto que vai se transformando. Então, desses impulsos afetivos, herança desse mecanismo instintivo das fases anteriores, vai nascer o amor, vai nascer o sentimento. Então, dele é que a gente vai crescendo, vai liberando sentimentos mais nobres e vai diluindo tendências inferiores. Então, hoje, as terapias psicológicas, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, ajuda muita gente a recuperar o equilíbrio, né, a paz desses conflitos. Mas a psicoterapêutica do amor, ela é insuperável. A terapia do amor, que Jesus é o grande terapeuta, né, é inigualável. E aí ela termina essa introdução dizendo que o amor tem sido o grande modificador da nossa cultura, da civilização, embora ainda tenha alguns resquícios, né, costumes bárbaros, que fazem aparecer alguns tormentos complexos. E aí, para ilustrar isso, ela narra um fato que aconteceu, para terminar essa introdução,
do ano de 399 depois de Cristo, quando então o imperador romano Honório, ele fechou a escola de gladiadores, que eram homens que lutavam até a morte para espetáculos na arena. E ele fechou, até por força dos cristãos da época. Nessa época, Roma já tinha adotado o cristianismo como religião. E 3 anos depois, ou 4 anos depois, no ano 403, Roma estava sendo invadida pelos bárbaros, pelos godos, e Roma venceu, liderada pelo general Estílico, e para isso houve uma celebração no Coliseu de Roma. O Coliseu que todo mundo conhece, que é um monumento histórico, patrimônio da humanidade, dos mais visitados do mundo, onde cabiam 50 mil espectadores. Eles estão lá para essa celebração e tem várias cerimônias, a corrida de bica, desfile, bailado, musicais, e por final, ponto alto, a luta de gladiadores. E quando já os gladiadores estavam perfilados na arena, prontos, né? A massa estava no auge da exaltação, um homem humilde, né? Se atirou lá das galeras. Ele desceu das arquibancadas, invadiu a arena e de joelhos suplicou que ele não se matasse. Por um instante a multidão ficou paralisada, estupefata, calada em silêncio, mas logo recuperou a ferocidade, né? A herança desse instinto animal, e tacaram o que tinha nas mãos nele, pediram que ele fosse morto, e assim ele foi assassinado ali. E apesar desse fim, né, difícil, esse foi o último espetáculo bizarro da luta de gladiadores, né? Como disse, até por pressão dos cristãos da época, já que o Castor de Cícero já tinha sido adotado por Roma. Então a gente vê a força de um ato de uma pessoa humilde, quanto influenciou um ato de amor, gerou, quanto influenciou na modificação da cultura e da civilização. Como ela diz, mas ainda remanesce, como a gente tem remanescente na gente, dessa herança. Ainda temos as lutas marciais, tem boxe, MMA, mas tudo isso vai acabar, as guerras vão acabar, e todo tipo de violência vai se diluir, vai sumir por força do amor, imbatível amor. E aí, no capítulo 1, e ela traz assim, eu trouxe muitos parágrafos do que ela colocou. É pequeno esse tópico do capítulo 1, tem vários tópicos, dada a profundidade e a beleza do que ela fala sobre o amor. E ela começa assim: o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Né? Como a gente viu, né? É Deus que criou tudo através do princípio inteligente e material. E se diz o apóstolo João que Deus é amor, a essência de Deus é amor. Tudo foi criado a partir do amor, de um amor que a gente nem imagina, como a gente sabe, ser infinito, e o que a gente sabe é muito pouco. Então, eu acho que seria importante a gente pensar mais no amor, né? Se o amor é tudo. E ela continua. O amor, né? É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica. E se enriquece à medida que se reparte. Então o amor, ele contraria as leis da matemática, né? Na matemática, quando você divide, diminui, né? O amor multiplica. Quando você dá, ele diminui, o amor aumenta, né? Ele mais se agiganta na razão que mais se doa. Quer dizer, quanto mais se dá, mais ele aumenta, porque a palavra é essa, doar. Deus criou o universo com o amor, e o amor é doação. E aí, ele contraria também as leis da física, porque pela física, quanto mais você junta alguma coisa, mais força tem, né? Lembra aquela do feixe de varas, no grupo escolar? Fica mais forte. Quanto mais você se separa, mais fraco. O amor não. Quanto mais ele se separa, quanto mais ele se irradia, quanto mais ele se espalha, mais forte ele fica. Porque o amor não morre,
não enfraquece, porque a sua força está justamente no ato de doar-se. Olha que bonito, né? De tornar-se vida. É Deus se doando, tornando vida. Então eu não tenho como comentar essas coisas que ela fala, isso que eu trouxe. E ela continua. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é oxigênio para a alma, sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. Então, do jeito que a gente precisa de ar para respirar, né, sem o ar a gente se enfraquece e perde a vida, assim a alma sem amor também se enfraquece e perde o sentido de viver. O sentido da vida é o amor, né? Como diz o título, amor imbatível, amor. Ele é imbatível porque sempre triunfa sobre todas as dificuldades, sobre toda dificuldade, o que tiver de pior, sobre tudo de ruim que tiver, de difícil, o amor vai vencer. E ela não está falando desse amor aparente que a gente não conhece ainda, o amor que vive de sensação, amor sensualista que vive do prazer imediato, do prazer físico. Esse amor, ele se envenena. Esse amor traz frustração. Mas ela está falando do amor maduro, verdadeiro, real, estruturado. O amor que sabe esperar, que sabe se renovar, o amor que é harmônico porque une as pessoas, porque une as almas. Enquanto que nesse amor aparente, sensualista, a gente vive da sensação, o prazer é a sensação, egoísta, que não leva a nada. No amor verdadeiro, o prazer é a fraternidade, é o prazer de alma, de convivência, o prazer do amor que o Cristo veio ensinar, né? Então, fraternidade vem do amor pleno. E aí, ela coloca aqui o amor, e eu achei interessante isso. Ele atravessa diferentes fases. A fase infantil, juvenil e depois madura. E ela diz que o amor infantil é caracterizado pela posse. No amor juvenil, segurança. Agora, já no amor maduro, que se entrega sem reserva, né? Contrário de posse, né? Ele é pacificador e plenificador. Ele não só traz paz para a pessoa, como para quem está próximo. Ele nos torna plenos. Então é desse amor que Jesus fala, é desse amor que os Espíritos vêm nos ensinar e que nós precisamos aprender, esse que nós temos que nos esforçar por desenvolver na gente. E essas fases do amor que ela coloca não tem a ver com a idade cronológica, que na infância temos amor infantil, na juventude amor juvenil, e na fase adulta o amor maduro. Tem a ver com a idade psicológica, com o amadurecimento espiritual, que a gente vê crianças que manifestam um amor maduro e adultos idosos ainda vivendo de um amor infantil. Então, ela vai falar aqui do amor infantil, né? Que é ambição, posse, né? Quer muito, né? Quer ter posse, apego, e gera inquietação, insegurança, né? Tipo ciúme, incerteza, ansiedade afetiva, né? Quer receber afeto e cobra esse afeto, cobra carinho, cobra atenção, enfim, é caracterizado pela necessidade de ser amado, como infantil, né? E por isso ele é obsessivo, dominador, enfim, egoísta, porque pensa só em si, não no outro. Essa é a característica que ela coloca do amor infantil. Então, a gente disse que não tem a ver com a idade cronológica, mas ela chama de amor infantil porque tem um paralelo com a infância. Tem uma analogia com a infância, porque
Quando a gente nasce, quando a gente é criança ainda, a gente tem necessidade de acolhimento, tem necessidade de proteção, tem necessidade de ser amado, para que a gente possa estruturar o nosso ego. E aqui vou abrir um parênteses para falar de ego, não porque eu entendo alguma coisa de psicologia, mas a gente sempre fala em egoísmo, né? Em ego, e ego seria o nosso eu consciente, porque nós temos consciência de tudo que nós vivemos, da nossa história, da nossa personalidade, fica tudo registrado. E é um eu mais exterior, é diferente do eu profundo, do eu interior, que ela chama de self, que é essa centelha divina, que é esse princípio de Deus que nós temos, esse princípio espiritual que está para ser desenvolvido. Então o ego, ele não é esse vilão, ele é componente do nosso desenvolvimento, de nós, esse exterior, e ele é necessário, porque é através dele que a gente vai permitir que o nosso self, o nosso eu interior, a nossa centelha divina, que tem todas as potencialidades de Deus, desabroche, se manifesta. E quando a gente não permite isso, que quer viver só do prazer, quer viver só de... O ego, ele é muito controlador, não quer sofrer, então ele não permite isso. Então a gente se torna egoísta. Então é egoísmo. O problema está no egoísmo, então não é, porque o ego, ele é necessário. Mas voltando, então, para que a gente estruture o ego, a gente tem necessidade de acolhimento, de proteção, de amor. E quando isso não acontece, aí a gente se torna um adulto com dificuldade de amar. É o que a psicologia chama de a síndrome do complexo da criança ferida. Fica aquela marca lá no fundo de quem não recebeu, e essas marcas, esses conflitos, geram um desequilíbrio no adulto que impede ele de amar um bloqueio. E aí vem a primeira pergunta. O que fazer então? E veja só, tudo que eu estou falando é Joana de Anjos que está falando, tá? Ressignificar, uma palavra também, é um termo muito usado, muito importante, que é fazer de novo, significar, dar um novo significado, olhar de uma outra maneira, olhar com novas lentes, olhar o mundo de uma maneira diferente, as experiências da vida com outras lentes. Olhar que aquelas pessoas que estiveram conosco na infância, que não deram tudo que a gente precisava, de acolhimento, de proteção, de amor, elas têm limitações, como nós temos. Que a gente não poderia receber 100% das atenções naquela época, como não podemos agora. Assim como também temos limitações para dar e para dar atenção. Mas não só essa lente de olhar dessa forma, mas a lente do espírito imortal, que a doutrina tanto nos ensina e que nos ajuda, e que somos espíritos que vivemos muitas vidas, e trazemos então, como consequência, essas vivências dolorosas, inclusive essa da infância, ela é consequência de equívocos do passado, erros do passado, né? Então isso nos ajuda a superar essa criança ferida, procurando desenvolver um amor maduro. O amor juvenil, que ela diz que é marcado pela insegurança. E por que insegurança? Porque o amor mexe com as nossas emoções, traz à tona todas essas complexos, essas limitações, tudo que não está resolvido. E a nossa cultura é uma cultura de realização exterior. A gente já é formado do pequeno, estuda, tem uma profissão, estrutura uma família. E as realizações internas vão ficando de lado. Por isso que aqui é bom a gente aprender a investir no nosso interior, que isso que é importante. Então, como não se tem o costume de olhar para dentro, o amor é visto como uma ameaça. E porque o ego imaturo, ele tem tendência de controlar tudo, para se sentir seguro. Então a gente percebe que falta nisso? Auto-amor, autoestima, amor próprio que se chama, né? Ou falta, ou está enfermo o nosso auto-amor, né? Esse nosso amor próprio. E aqui vou abrir outro parênteses, que se confunde muito hoje auto-amor, autoestima, com narcisismo. A diferença é básica. O auto-amor, a autoestima, ela vem do nosso eu profundo,
da nossa centelha divina, do seu interior, que tem, ou seja, ele pede e se esforça por realizar as necessidades da alma, enquanto o narcisismo ele vem do ego, de realizações exteriores, de satisfazer sensações imediatas, e onde as pessoas se aproximam das outras só para receber, nunca para doar, só para ficar registrada essa diferença. E finalmente ela fala do amor maduro, que é tudo o contrário do amor. Se lá tinha insegurança, posse, aqui tem confiança, suavidade, doçura, tranquilidade, uma alegria natural, né? Não tem inquietação. A exteriorização do bem que se pode e se deve executar. Por quê? Que é tranquila, porque sabe que o amor está dentro de nós e que permite que ele venha, né? Que se pode e que se deve executar. A compaixão dinâmica, que é essa empatia pelas pessoas, né? Se lá tinha posse, o apego, o amor maduro é não posse. Se lá tinha dependência emocional, aqui não tem dependência nenhuma. Se no amor infantil se tem a cobrança de afeto, se cobra tudo do outro, aqui não cobra nada. Nesse amor que, como dissemos, é pleno e pacificador. E imorredor. Uma vez que a gente chegar nesse amor, espero que não seja milhões de anos também. Então, nesse amor maduro, a gente não vê mais aquela figura que tem no amor romântico de príncipe e princesa, né? Aliás, o amor maduro, ele não aguarda o amor em forma nenhuma de amor, de amizade, como for, pessoas perfeitas, plenas. Porque, se conhecendo limitado, imperfeito, sabe perdoar e reconhecer o outro. Então, essa história de metade, precisa de outra metade, laranja, não existe isso no amor maduro. Porque o amor maduro a pessoa já se reconhece inteira, total, né? E tem mais uma coisa. Mesmo que a outra pessoa muda, mesmo que a manifestação de afeto da outra pessoa muda, se afasta, ou retorne, o amor maduro permanece igual, confiante, indestrutível, amor imbatível, amor. E aí, ela vem com essa frase que eu tinha visto isso já em alguns lugares da internet, você deve ter visto isso também. Logo que eu vi, me chamou a atenção, e eu acho que isso aqui resume tudo. É alguma coisa que esclarece muito, difícil de chegar nisso, mas é consolador. A gente que vive tão dependente, se achando por causa dos outros, é tão esclarecedor, é tão bonito isso, né? Que ela fala, que eu peguei como lema de vida, um dia eu consigo. O amor não se apega, não tem apego, não tem posse, não sofre a falta, ele não precisa de nada de ninguém, mas flui sempre. Fluir é gozar, se beneficiar. Ele está, porque ele está dentro de nós, porque ele vive no íntimo do ser. O amor já está dentro de nós. A gente já goza desse amor, a gente tem necessidade de apego, não tem falta, né? Ele não vive do que o outro dá, não que isso seja errado ou seja ruim, é bom a reciprocidade de receber, mas o amor ele não necessita disso. E aí ela completa que não poderia ser diferente. O clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus nos deu, né? Continua dando, na sua condição de amante e não amado. É isso. Hoje, o dia de hoje simboliza isso. Ele na cruz, né? Esse é o ponto alto do amor maduro, o amor de Jesus. E esse amor que ele vem nos ensinar, que Joana está nos ensinando, e que os Espíritos também vêm nos incentivar a procurar se envolver. Mas a gente, e eu concordo, a gente sempre fala que a gente precisa saber, precisa conhecer,
Mas é necessário praticar o que a gente está aprendendo. É necessário vivenciar essas verdades espirituais. Senão de nada adianta. Então aqui nessa segunda parte vamos procurar trazer um pouco disso. Essa fala aqui, também que eu vou falar do começo ao fim, é de um psicólogo, psicanalista espírita, chamado Myron Reichman, que ele também é da linha do Jung, né, que criou a psicologia analítica, Carl Gustav Jung, que Joana se utiliza para passar para a gente as verdades espirituais, para a gente possa aprender. Ele também já escreveu alguns livros, né, dela, tentando esmiuçar para a gente o que ela fala. Tem um livro que chama-se Espelhos da Alma. Eu tenho esse livro. Mas enfim, e ele fala o seguinte, basicamente, que há mais de 150 anos atrás, Kardec, né, trazendo a doutrina, seja na Revista dos Espíritos, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, ele disse que nós precisamos estabelecer as nossas vidas em novas bases. E que seria isso? Ele disse que a inteligência estava super desenvolvida, mas o sentimento não. E até hoje é assim, né? A inteligência é super valorizada e o sentimento não. A gente vê o avanço da tecnologia, da ciência, como que está o sentimento. E isso é fácil de entender, porque desenvolver o sentimento, a inteligência, isso não é tão difícil, mas o sentimento é. Por isso que primeiro a gente precisa desenvolver, estudar, mas procurar desenvolver o sentimento também. Uma vez um espírito protetor nosso comigo disse, já que vocês não conseguem desenvolver o amor, pelo menos vocês estudam para desenvolver a inteligência, que um dia vocês chegam lá. Né? Mas enfim, é mais fácil desenvolver a inteligência. Né? Porque, por exemplo, para falar sobre isso aqui, basta que eu estude o texto, repita, para conseguir reproduzir. Né? A gente pode recitar poemas de amor, falar de perdão de Jesus, fazer uma palestra só para conseguir fazer uns slides, mais ou menos. Se dá para fazer um seminário, um curso, mas isso não garante a vivência do amor. A gente pode entender e deve, mas daí até desenvolver o sentimento são outros 500. Né? Então, desses conflitos psicológicos que eu estava falando lá atrás, os dados atuais, esses transtornos mentais, nos mostra que está faltando sentimento, está faltando amor, está sobrando inteligência, faltando amor. E os números que a gente vê são alarmantes. Né? Nunca foi tão alto o número de depressão, transtorno bipolar, ansiedade, que é tida como uma doença do século, né? Que leva ao suicídio. Se a gente pensar que a cada 40 segundos tem um suicídio no mundo, e para que cada suicídio se consuma são necessárias 20 tentativas antes, então a cada 2 segundos tem uma tentativa de suicídio. Olha que coisa grave. Olha que falta de amor no mundo de inteligência que está desenvolvida. Então nós já falamos hoje da mensagem de Lázaro no Evangelho, que diz que a gente começa instinto, depois passa a sensação, inteligência e sentimento. Mas quando chega a sensação, já aparece a sensação, já começam os nossos problemas. Porque, e a gente já viu hoje que a gente vai desenvolvendo esse instinto que da sensação, como diz Lázaro, nós vamos gerar sentimento. Mas a gente precisa do nosso ego, do nosso eu, da nossa inteligência, para observar isso, vigiar e procurar dominar essas sensações para transformar isso em sentimento. E não se deixar levar pela sensação como aqui geralmente acontece. Vou dar um exemplo. A sensação do sono, de dormir. A gente vai dormir muito tarde. 5 horas da manhã, 6 horas, toca o celular, o alarme para trabalhar. A nossa sensação de sono pede que a gente dê um tapa lá e continue dormindo. Mas o que é desenvolver o ego? É saber que a gente tem obrigação, que a gente tem responsabilidade com o nosso ganha-pão, com as pessoas, levanta e vai. Então, é desse desenvolvimento das sensações, que ainda se manifesta através desses conflitos psicológicos, que nós vamos desenvolver o sentimento, e o ponto alto do sentimento, como diz Lázaro, é o amor,
né? E se, como diz João Evangelista, Deus é amor, à medida que a gente se aproxima do amor, a gente se aproxima de Deus, que é a nossa finalidade, que é a razão da gente existir. Mas desenvolver o amor, vivenciar o amor não é tão fácil. É gradativo, é lento, é difícil. Porque a gente é meio danado ainda, a gente é imediatista. A gente é voltado mais para a aparência, voltado para a matéria. A gente acha mais fácil procurar na sensação aquilo que só o amor pode proporcionar a nós. E vou trazer alguns exemplos aqui que, na verdade, foi ele quem falou. Por exemplo, a gente está com problemas, vamos às compras. Vamos ao shopping, e o atendente esperto chama a gente de doutora, de madame, e o ego já fica inflado, e já compra até que não precisa, e essa sensação de preenchimento, ela dura só até chegar a fatura, ou então no elogio que não vem. Você comprou sapato e ninguém falou nada, já acabou esse preenchimento. Por quê? Porque essa nossa necessidade, esse buraco, não é um buraco do corpo, não é físico, é da alma, é emocional. Né? Comida. A gente vai num restaurante ou qualquer lugarzinho diferente, já tira uma selfie pegando a cara e a mesa, né? Querendo receber validação, achando que sendo visto vai ser valorizado com as curtidas. Com viagens a mesma coisa, com drogas lícitas e ilícitas a mesma coisa, né? A gente cria anestesia a mente, cria a fantasia, a ilusão, né? De se ver preenchido. Mas não acontece, porque a nossa necessidade não é material, não é física, é necessidade da alma. Nós temos necessidade de amor, amor verdadeiro. E enquanto a gente procurar nessas coisas artificiais, imediatistas, a gente não vai ser preenchido. Só para falar de mais uma coisa, sexo, né? Ele até traz uma conexão e uma troca, mas é física. E o prazer é só físico imediato, não atende à necessidade da alma. E por aí vão tantas outras. Então o que acontece? A compulsão, o vício, né? A gente cria a fantasia de que está atendendo uma necessidade da alma, mas na verdade não está. E vai de novo, tentando, vai tendo essa necessidade, né? Achando que satisfações externas vão preencher o nosso mundo interno. Olha que importante. Até o momento que a gente descobre que não. Uma hora a gente cai a ficha e fala não. E aí tem um trecho do Salmo 42, no item 2, que diz o seguinte: minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. É essa a nossa necessidade, de amor de Deus. Então a gente tem dificuldade de entender que compra, comida, viagem, bens materiais, droga, sexo, não são a nossa necessidade verdadeira. Que talvez a nossa verdadeira necessidade seja muito mais profunda, traduzida nessas palavras: minha alma tem sede de Deus. E esses exemplos desses transtornos, depressão, bipolar, né? É o exemplo claro disso. Assim também como a ansiedade, né? Quando a gente não se permite o encontro com Deus que está dentro de nós, a gente vai desenvolvendo ansiedade. Todos os tipos de ansiedade. Porque Deus nos dá tudo que a gente precisa. E quando a gente quer ser mais do que né? Quando a gente quer fazer mais do que pode, a gente se enquadra na ansiedade, todos os tipos de ansiedade. Então aí vem a pergunta: como conectar com Deus? Então, a doutrina do Espírito, não só no livro dos Espíritos, no Evangelho, como em todo lugar, nos esclarece o básico. A nascente origem de toda essa problemática, de todas as problemáticas, está no egoísmo. Essa problemática também dos distúrbios psicológicos também. Então, se a gente sabe que tem origem do egoísmo, né, que é o fato de a gente se colocar como centro de tudo, fazer tudo para a gente, se achar merecedor só de sensações boas, nunca de sensações ruins,
negativo, né? De dor, sofrimento. Isso faz com que a gente se desconecte de Deus. Ele que está conectado com a gente, que tem comunhão com a gente, faz com que a gente não mantenha essa comunhão com Ele, nem com nós mesmos, nem com o resto da humanidade. Então, se a origem de todos os males está no egoísmo, nós sabemos disso, então, né, da gente ser o centro de tudo, onde é que está a solução? Mudar a direção em direção ao outro. É isso, essa é a mensagem de Jesus. É isso que a doutrina dos Espíritos nos ensina. É em direção ao outro, e não em direção a nós. E nós já aprendemos isso. Mas, muitas vezes ainda fazemos por interesse. Dizemos, eu te amo para poder ouvir eu te amo. Exemplo, filhos. Né? Os filhos nos dão a sensação de sermos importantes, somos. E aí, de repente, as crianças ficam em casa até 30, 40 anos, os pais falam, não, fica aqui, você tem tudo aqui. É por amor? Ou é para não lidar com a sensação do vazio de quando eles saem de casa? Que na psicologia se chama da síndrome da evasão do ninho. Ninho vazio. É uma imagem bonita, mas não tem nada de bonito do sentimento. É egoísmo. É aqueles que deram para receber de volta. Porque a gente faz um investimento grande nos filhos, não só de dinheiro, de tempo, de afeto, mas não somos nós que vamos desfrutar. E até por isso nunca nós o gênero é a pessoa certa, né? Enfim. No trabalho é a mesma coisa. A gente é reconhecido, tem essa comunhão com as pessoas, é sempre importante. Mas quando a gente para de trabalhar, a gente não é ninguém. Volta esse vazio existencial para a gente. Porque a gente tem necessidade de comunhão, de estar junto. Joana de Anjos, nesse livro ainda, Amor Imbatível Amor, ela fala sobre vazio existencial. Tem um capítulo que fala só disso. E lá ela fala que a gente buscar fora não vai preencher aquilo que só o amor é capaz, né? E não é esse amor de troca que nós falamos aqui, inclusive com filhos. E a gente acaba descobrindo que nem filho, nem trabalho de caridade, nem mesmo o centro espírita pode nos proporcionar essa experiência de crescimento, se ou enquanto o ego ainda estiver no centro. Quanto o motivo for a nossa satisfação, as nossas necessidades. Enquanto a gente procurar fora as coisas para nos realizar e não olhar para dentro. Então é isso que a gente, chegando nesse ponto, a gente é obrigado a descobrir que são essas novas bases que Allan Kardec nos propõe, que a Joana de Anjos está nos propondo, que nós só vamos encontrar o amor pleno, o amor imbatível amor, na medida que nós nos conectamos uns com os outros, na direção do outro. E ela disse que a vida só tem sentido, só faz sentido quando a gente faz sentido na vida do outro. E o que impede isso? O egoísmo. O grande impedimento é o egoísmo. Quando a gente estabelece uma relação de cima para baixo, a gente é melhor, né? Para que a gente possa realmente vivenciar a experiência do amor pleno, é necessário que a gente se coloque ao lado. O egoísmo nos faz olhar de cima e o amor nos faz olhar do lado. Aí a gente consegue. Então, como então se colocar ao lado dos outros? Né? Porque aqui, resumindo, esses distúrbios nossos vêm da nossa falta de amor, né? Da falta de Deus, e essa falta de Deus quem impede é o egoísmo, né? E para a gente se conectar com Deus, é que a gente tem que se conectar com os outros. E como se conectar com os outros?
Né? Como se conectar com um bandido, assassino, delinquente, prostituta, quem não estuda, não trabalha, quem fala besteira no grupo, palavrão, quem gasta dinheiro com vício, enfim. Se o único caminho é procurar Deus, e o único caminho de achar Deus é no outro, e o único caminho de achar o outro é através do autodescobrimento, do autoconhecimento, de olhar primeiro para dentro de nós, primeira coisa, e ver tudo que tem de ruim, de inferior, de triste e de feio dentro de nós. Quando a gente consegue entrar em contato com as nossas inferioridades, nossas limitações morais, com tudo que a gente tem de sujo, de feio dentro de nós, a gente começa a ensaiar essa proposta de amor. E sobre isso, né, a gente falou de Jung, né, que é o psicanalista que criou a psicologia analítica, que Jonas utiliza também, ele falou o seguinte sobre isso: que eu faço um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoo aquele que me ofende, e me esforço por amar inclusive meu inimigo, em nome do Cristo. Tudo isso naturalmente não me deixa de ser grande virtude. O que faço ao menor dos meus irmãos é o próprio Cristo que eu faço. Isso nós já entendemos, Jesus nos ensinou, a gente entendeu e a gente procura seguir isso. Não é novidade. Mas olha como que ele continua. Mas o que acontece se eu descobrir que o menor, o mais miserável, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo mora dentro de mim, sou eu mesmo, e eu que preciso da esmola da minha bondade, eu que sou o inimigo que é necessário amar, o que acontece? Quer convidar o pobre, quer ajudar o esse, aquilo. E se a gente olhar para a gente e ver que a gente é esse mendigo, esse inimigo, esse caluniador, nós somos os mais necessitados. Então, só quando a gente é autoconhecimento, só quando a gente olhar para dentro de nós, entrar em contato com os aspectos mais sombrios da nossa alma, e se aceitar e se amar do jeito que a gente é, lógico, querendo melhorar. Né, com as nossas inferioridades, com as nossas mazelas, que a gente sabe, não sabe lidar ainda, mas se conhecer e se amar do jeito que é. Só quando a gente conseguir esse inimigo que está dentro de nós, nós vamos conseguir nos conectar com os outros, imperfeitos, que estão à nossa volta, porque todos nós somos. Todos nós somos imperfeitos. Somente no dia que a gente se conectar com a nossa imperfeição, a gente conseguir se conectar com a imperfeição do outro, sem avaliação e sem julgamento. Vendo, né, as dores do outro, problemas, equívocos, limitações. Por quê? Se nós nos amamos do jeito que nós somos, dessa forma também, a gente é capaz de amar o outro. E é nesse movimento de amar as nossas imperfeições, as imperfeições do outro, é que nós nos conectamos uns aos outros. E conectados uns aos outros, né, nós nos sentimos parte de um todo. Nos sentimos juntos. Ninguém é acima de ninguém, porque estamos todo mundo no mesmo barco. De erros, problemas, acerta esse barco, mas estamos todos no mesmo barco, e na medida que a gente se encontra conectado uns aos outros, todos, esse sentimento de universalidade nos conecta a Deus. Então, a partir do encontro com o próximo, a gente se encontra com Deus. E aí faz sentido o salmo: minha alma tem sede de Deus. Então assim, só quando a gente vive uma relação a gente só vai viver uma relação de amor com o próximo, quando viver uma relação de amor com a gente mesmo, nos amando do jeito que nós somos, do jeito que nós estamos, e a partir desse auto-amor, dessa autoestima, nós podemos viver o que Jonas chama de halo-amor, que é esse amor que nos conecta uns aos outros. Nos vemos iguais, conectados, né? Sem egoísmo.
E por consequência natural desse halo amor, dessa conexão entre todos nós, de o amor uns pelos outros, dessa comunhão, porque Deus é comunhão, então aí nós vivemos o amor a Deus. Aí nós nos conectamos com Deus. E assim a gente cumpre o mandamento maior que Jesus nos ensinou, de amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Então não tem outro caminho, a não ser do autodescobrimento, esse movimento da gente se olhar, se amar, do jeito que a gente é, como a gente está, para a gente ser capaz de amar o outro e, por consequência natural, amar a Deus. Obrigado pela paciência.